Acredite ou não, dinheiro não é apenas para comprar carros chamativos, iates ultra luxuosos, banheiros dourados, jatos particulares e tudo o que uma pessoa comum só pode sonhar. Na maioria das vezes, o dinheiro é usado para adquirir poder, influência e segurança de modo que sua família possa manter sua riqueza por gerações futuras. É assim que as 10 famílias mais ricas da história conquistam suas fortunas, através de diferentes administrações, épocas e até mesmo guerras. Vamos conhecer um pouco? Em 10º lugar, temos os Oppenheimer, uma família com 8,2 bilhões de dólares. Você provavelmente sabe o que é um diamante. É aquela pequena coisa brilhante que custa quase tanto quanto seu carro ou até mesmo sua casa, dependendo de onde você mora. Agora imagine como é ter todos os diamantes do mundo e decidir quando e onde vendê-los. Assim é como a família Oppenheimer se sentiu por cerca de 85 anos, desde 1912, quando Ernest Oppenheimer se tornou prefeito de Kimberley, na África do Sul, e chefe da empresa de diamantes local. Os Oppenheimer estiveram intimamente envolvidos na política local e sempre equilibraram-se entre as forças que dominavam a África do Sul na década de 70 e 80, em uma época de grande tensão. Como resultado, hoje acredita-se que a família seja proprietária da maior parte das reservas de ouro do mundo. É claro que isso é absurdo, embora a família seja um dos maiores fornecedores de diamantes, ouro, platina e muitos materiais industriais no mundo. Embora os Oppenheimer tenham perdido o monopólio total dos diamantes, eles ainda mantêm uma riqueza colossal no valor de 8,2 bilhões de dólares até hoje. Isso pode não impressionar você à primeira vista. Mas afinal, a família prospera na África do Sul e é responsável por aproximadamente 3% do seu PIB total. Em 9º lugar, temos os Murdoch, uma família com 17,9 bilhões de dólares. Se você já viveu fora da China, Irã e alguns outros países onde as liberdades pessoais são consideradas tão valiosas quanto o papel higiênico após o uso, há grandes chances de que você tenha assistido a uma produção de propriedade dos Murdoch. A família Murdoch são magnatas da mídia, com raízes na Austrália e no Reino Unido. O mais famoso entre eles é Rupert Murdoch, que acumulou uma vasta fortuna devido ao seu talento para o entretenimento através da sua empresa de notícias. Ele possuía mais de 100 meios de comunicação em todo o mundo, abrangendo todo o espectro de gêneros midiáticos, desde fábricas de fofocas horríveis como o The Sun até renomados veículos de notícias como o The Wall Street Journal. Murdoch conseguiu manter suas posições e poder principalmente devido à sua falta de filiação política. Ele conseguiu jogar dos dois lados na política dos Estados Unidos com a Fox News, de tendência conservadora, e o New York Post, predominantemente à esquerda. Foi assim que ele conseguiu acumular mais de 21 bilhões de dólares. Hoje, a família Murdoch já passou de seus melhores dias, mas ainda possui mais de 17,9 bilhões de dólares e, mais importante, uma influência significativa sobre a opinião pública por meio de seu vasto império midiático que se estende por 6 continentes e dezenas de países. Em 8º lugar, temos os Wertheimer, uma família com 62 bilhões de dólares. Os Wertheimer são um exemplo proeminente de como é possível ganhar bilhões com a genialidade de outra pessoa. Essa família rica adquiriu sua vasta fortuna através do que, essencialmente, é um golpe. Em 1920, Pierre Wertheimer fez um acordo com a então ascendente ícone da moda, Coco Chanel. Chanel precisava da expertise de Wertheimer no varejo para levar seu produto ao mundo todo. No entanto, de acordo com o acordo, Wertheimer ficou com 70% de todos os lucros, enquanto apenas 10% voltaram para Chanel. Não é o que eu chamaria de um acordo justo.
Channel, é claro, tentou lutar contra isso e conseguiu vencer algumas batalhas legais. Durante a ocupação nazista da França, ela tentou usar suas conexões no Partido Nazista para retomar a empresa dos Wertheimer, que eram judeus. No entanto, Pierre estava um passo à frente e transferiu a empresa para um colaboracionista nazista. E após a guerra, recuperou-a. Finalmente, após a morte de Channel, os Wertheimer compraram suas ações e sabiamente investiram sua fortuna para se tornarem uma das famílias mais ricas do mundo. Hoje, eles valem 62 bilhões de dólares. Eles sabem como viver em grande estilo e possuem várias vinícolas na França e fazendas de cavalos, criando cavalos de corrida. Número 7. A família Windsor. Uma família com 88 bilhões de dólares. Mais conhecida como a família real britânica, não é surpresa que os Windsor estejam nessa lista. A rainha Elizabeth e seus descendentes não apenas governam uma das maiores economias do mundo, mas também possuem uma vasta fortuna própria. Com ativos como o Palácio de Buckingham e mais de 10 bilhões de dólares em outros imóveis, não é de admirar que a família Windsor possui mais de 88 bilhões de dólares em ativos. Entre eles, a que foi matriarca da família, a própria rainha Elizabeth, valia mais de 500 milhões de dólares e nem mesmo ela é a Windsor mais rica. Surpreendentemente, o Windsor mais rico nem mesmo ocupará o trono um dia. Nem Charles, cujo patrimônio líquido é de cerca de 400 milhões de dólares, nem William, que tem aproximadamente 40 milhões de dólares em seu nome, nem mesmo o futuro rei George, que ainda não é nenhum adolescente, mas que vale mais de 3 bilhões de dólares, podem sequer se comparar ao seu parente rico. Surpreendentemente, a realeza mais rica da Grã-Bretanha é a irmã mais nova de Príncipe George, Charlotte. Ela vale incríveis 5 bilhões de dólares. Claro, nenhum dos filhos de William e Kate pode ostentar seu dinheiro comprando um novo Mercedes AMG ou jogando o dinheiro da London Eye. No entanto, seus ativos são bem preservados e eles terão um bom começo na vida que poucos podem ter. Número 6. A família Morgan. Uma família com 119 bilhões de dólares. Uma das maiores dinastias bancárias da história dos Estados Unidos, não surpreendentemente, está nesta lista. A família Morgan vale mais de 119 bilhões de dólares hoje e é um exemplo primordial de como os ricos devem manter sua riqueza e poder ao longo dos séculos. Sua expansão de vasta riqueza começou com J.P. Morgan, no meio do século XIX, quando ele fundou seu primeiro banco. O brilhante americano conseguiu consolidar a indústria pesada dos Estados Unidos e financiar o esforço de guerra do Norte durante a Guerra Civil Americana. Ele salvou a economia dos Estados Unidos 2 vezes, fornecendo um suporte financeiro substancial. Primeiro, em 1895, quando o Tesouro dos Estados Unidos estava prestes a colapsar, e depois, em 1907, durante o chamado Pânico Financeiro. Não é preciso dizer que isso rendeu aos Morgans uma grande influência sobre o governo dos Estados Unidos, o que os ajudou a expandir sua riqueza. Além disso, eles usaram seu poder político para revolucionar as indústrias ferroviária, do aço e elétrica dos Estados Unidos, o que lhes rendeu mais riquezas ainda. Hoje, os descendentes dos Morgans, assim como seus antepassados, não desperdiçam seu dinheiro em compras sem sentido, mas reinvestem sua fortuna e garantem que seus filhos subam ainda mais nessa lista. Em quinto lugar, temos a família Koch. Uma família com 124,5 bilhões de dólares. A família Koch é uma das famílias mais politicamente influentes da América atualmente. Tanto Charles quanto David Koch estão na lista dos 10 bilionários mais ricos, pois os 2 irmãos têm uma fortuna combinada de mais de 124,5 bilhões de dólares.
A família Koch é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Koch Industries é atualmente a maior empresa de propriedade privada da América e os dois irmãos estão empenhados em mantê-la assim. É por isso que eles investem pesadamente na oposição à legislação sobre mudanças climáticas e são um dos maiores contribuintes do Partido Republicano. Como magnatas do petróleo, eles têm um enorme interesse em manter suas operações funcionando pelo maior tempo possível, o que vai contra a agenda atual do Partido Democrata. É por isso que o Partido Republicano recebeu mais de 1,5 bilhão em doações da família Koch ao longo da última década. Em quarto lugar, temos a família Mars, uma família com bilhões de dólares. Essa família pode ser responsável por mais da metade de todas as cáries nos Estados Unidos. Esse é o risco de ser um dos fabricantes de doces mais proeminentes do mundo. Se você não tem vivido uma vida isolada em um mosteiro nas montanhas tibetanas em busca de Deus e, provavelmente, foi em sua jornada espiritual, é provável que você tenha comido pelo menos um dos produtos da Mars. A partir de uma pequena cozinha, em 1911 a família Mars conseguiu construir um império de doces que vale mais de 126 bilhões de dólares. Viciando mais de 6 gerações com suas deliciosas barras de chocolate. Hoje, a influência da família não vem tanto pela manipulação política, mas sim pelo amor de seus leais clientes em todo o mundo. Em terceiro lugar, temos a família Walton. Uma família com 238,2 bilhões de dólares. Normalmente, os bilionários seguem a ideia de não colocar todos os ovos em uma cesta. Os Waltons certamente não seguiram essa lição e, embora tenham algumas empreitadas paralelas, sua principal fonte de renda vem do varejo. Se você mora nos Estados Unidos, já esteve em uma loja do Walmart. Fundada em 1962, hoje, a marca de varejo é a maior do país. Eles têm aproximadamente 1/4 de toda a indústria de varejo, que vale 500 bilhões de dólares. Atualmente, o Walmart é administrado pela terceira geração dos Waltons, que conseguiram dobrar a fortuna da família em menos de uma década. Hoje, a família Walton vale 238,2 bilhões de dólares e é frequentemente considerada a família mais rica do mundo. Em segundo lugar, temos os Rockefellers com 418 bilhões de dólares. Os Rockefellers são, sem dúvida, a família mais poderosa na história dos Estados Unidos. Amados e odiados. Eles ganharam grande popularidade em todo o mundo e são amplamente considerados os verdadeiros governantes da América. Embora isso seja apenas uma teoria da conspiração, já que nossos senhores lagartos, em 5 dimensões, são quem toma as decisões nos Estados Unidos. O legado dos Rockefellers começou com John Rockefeller, o fundador da Standard Oil Company. Por décadas, a família dominou a indústria do petróleo dos Estados Unidos, possuindo mais de 90% do mercado doméstico. Isso fez de John o americano mais rico que já existiu, com uma fortuna líquida estimada ajustada de mais de 418 bilhões de dólares. Estima-se que, ao longo de sua vida, John tenha ganhado um total de mais de 1,5 trilhão de dólares, tornando-o a pessoa mais produtiva do mundo. Após sua morte, sua vasta fortuna foi destinada a instituições de caridade, fundos fiduciários e apenas uma pequena parte foi destinada aos seus descendentes. Apesar disso, você nunca veria um Rockefeller dormindo embaixo de uma ponte, pois hoje a família possui mais de 11 bilhões de dólares em ativos, além de mais de meio trilhão em fundos fiduciários. A família Rothschild. Já ouviu falar? É o que nós vamos agora conferir. Família Rothschild, com 500 bilhões a 1 trilhão de dólares, é, naturalmente, a mais rica do mundo e responsável pela maioria das teorias conspiratórias insanas ao redor do mundo.
A família Rothschild está por trás de dezenas, se não centenas de teorias extravagantes que remontam ao século XVIII. Com tamanha riqueza, não é surpreendente que a linha entre mitos e realidade esteja borrada. Embora crenças loucas como a de que eles controlam o mundo inteiro sejam mais do que absurdas, é fácil acreditar que eles possuam uma participação minoritária em todos os principais bancos ao redor do mundo. Embora a família tenha começado como banqueiros na Europa, no início do século XX, seus negócios se expandiram para mais de 100 setores industriais. Hoje, estima-se que a família tenha um patrimônio líquido de cerca de 500 bilhões a 1 trilhão de dólares. No entanto, os Rothschilds mantêm suas finanças confidenciais e raramente exibem suas riquezas, exceto em algumas exceções notáveis. Assim, essas foram as 10 famílias mais poderosas e ricas do mundo. Com qual delas você preferiria se identificar? Por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.